No ciclo de entrevistas que o Página 3 está promovendo com moradores, candidatos moradores da cidade, temos o orgulho aqui de receber o Leonardo Martins, o Peruca, né? Que é candidato a deputado federal pelo pelo PP. Progressistas. Partido Progressista. E eu sempre tinha curiosidade, nunca te perguntei, por que tu tem o apelido de Peruca? Primeiro, Mazinho, eu quero agradecer pela oportunidade que o Página 3, você e a tua equipe estão dando para os candidatos aqui da nossa cidade. Isso é muito importante porque poucos meios de comunicação dão essa oportunidade igualitária. Todos os candidatos que quiserem vir aqui conversar contigo, ter essa rodada de entrevista. Isso é importante para a democracia e é importante principalmente para o voto regional, que é uma coisa que eu acredito que nós devemos conversar hoje nessa entrevista. Mas voltando à tua pergunta em relação à questão do peruca, do cabelo, é porque eu, aos 10 anos de idade, o Mazinho tem a oportunidade de conhecer meu pai. Meu pai toca violão. E com 8, 9 anos de idade eu comecei a aprender a tocar violão junto com ele. E aos 10 anos eu cheguei para um padrinho meu e disse eu queria uma guitarra de presente. E ele me deu uma guitarra de presente. Daí quando eu ganhei essa guitarra de presente eu disse assim, eu nunca vi um guitarrista que não tivesse cabelo comprido. E aos 10 anos eu comecei a deixar o cabelo crescer. E o cabelo era muito feio, meu cabelo é muito grosso, como diz meu pai, parece um cabelinho de porco. Então, até ele crescer suficientemente para amarrar e ficar que nem um roqueiro, né? Que era o objetivo, né? O cabelo começou a crescer para cima, uma cachopinha estranha. E meus amigos diziam assim, Leonardo, esse teu cabelo é tão feio que não pode ser teu, isso só pode ser uma peruca. E daí o que aconteceu foi que quando a gente não gosta de apelido, o apelido pega. E daí aos 14 anos eu tinha acabado de cortar o cabelo, eu fui candidato ao Conselho Deliberativo da Escola João Goulart. Meu Deus. E teve 900 votos válidos, 8 candidatos, e eu fui o mais votado, fiz 500 e lá vai pedrada. Já com o apelido de peruca. Não, daí o que aconteceu? Na época era o diretor Amaury Lee, que se estiver nos acompanhando, queria mandar um abraço para ele. Ele estava fazendo o escrutínio dos votos e ele pegou e começou a contar os votos. Daí ele primeiro separou os votos. Martins, porque na minha sala era Leonardo Meneghelli, sobrinho do ex-vereador Torto, o Leonardo Vieira e o Leonardo Martins. As professoras chamavam só pelo sobrenome, para ser mais fácil de identificar. Daí eu era o Martins. Então tinha um pequeno bolinho com votos para o Martins, um pequeno bolinho de votos para o Leonardo. E quando começou a vir os votos escrito peruca, o diretor disse, peruca é tu, né, Leonardo? Disse, é. Ele começou a separar. Resultado, dos 500 votos deu uns 30 Martins, uns 40 Leonardo e mais de 400 peruca. Eu disse assim, quer saber? Esse negócio de... Já que a gente não gosta de apelido, pega, não gostei até agora a gente vai usar. E daí, logo depois, no ano seguinte, eu fui candidato ao Grêmio Estudantil do colégio, já usando peruca. E na eleição de 2008, fui candidato a vereador, usando Leonardo, peruca, tudo igual. No material era tudo igual, Leonardo, peruca. Não me elegi, mas fiz 603 votos. Na eleição seguinte, em 2012, que foi a primeira eleição que eu me elegi, eu já usei Leonardo em segundo plano e peruca maiorzinho. E na última eleição, agora em 2016, que eu fui o vereador mais votado da cidade, eu já assumi só o peruca e a população que nos conhece desse jeito, mas era por causa do cabelo feio e comprido. A sua vontade declarada é ser prefeito de Balneário Camboriú. Você grava vídeos aí uma vez por semana dizendo isso. Com certeza. Então, essa eleição a deputado federal, que você sabe que é difícil, né? Porque ela precisa de muito voto para eleger. Ela serve também para projetar o seu nome para uma eleição municipal, tá certo essa conta aí? Tá certo a conta, Mazinho, mas também nós não podemos entrar numa eleição, ninguém entra numa eleição sem achar que pode ganhar a eleição. A gente acredita muito na nossa eleição. Hoje o nosso partido é um partido que vem defendendo algumas pautas que estão alinhadas com os interesses da sociedade, principalmente a sociedade catarinense. E a gente tem uma história, não só na cidade, mas dentro do partido. Eu sou um dos vice-presidentes estaduais do partido, fui vice-presidente estadual da juventude do Partido Progressista. Isso fez com que nós tivéssemos um certo respaldo em outras regiões do nosso estado. Claro que a nossa principal base eleitoral é aqui em Balneário Camboriú. Camboriú é a nossa região. Mas nós estamos entrando
com o objetivo de ganhar a eleição, mas também com o objetivo de fortalecer o nosso nome, de criar musculatura para os próximos projetos políticos. Eu não escondo de ninguém, nem das pessoas próximas a mim e nem das pessoas que acompanham nosso trabalho, que nós sonhamos um dia em administrar Balneário Camboriú. Que político de Balneário Camboriú, que está na vida pública há tanto tempo quanto nós estamos, né, tanto dentro da época do movimento estudantil no Colégio João Goulart, depois do movimento estudantil na Univale, e já por 2 mandatos, 1 mandato e meio como vereador, que não sonha em ser prefeito. A gente já sonha. Eu tenho formação em Direito, estou em formação em Administração Pública pela UDESC, uma das melhores faculdades de Administração Pública do país. A gente sonha nisso. Mas também nós entendemos, Mazinho, que a nossa região, o Vale do Itajaí, tem 455 mil eleitores. E hoje, para que eu possa sonhar em ser deputado federal pelo Partido Progressista, eu tenho que fazer na casa dos 60 mil votos. Né? O nosso atual prefeito, Fabrício de Oliveira, fez 52, se eu não me engano, e foi o primeiro suplente da coligação, onde ele estava na mesma coligação do PP, e a última deputada eleita fez 54 mil, que foi a deputada Giovana Sá. Então, nós temos possibilidades, a nossa região comporta isso, são 455 mil eleitores para nós estarmos apresentando as nossas propostas e buscando os votos necessários para chegar à Câmara Federal. E quantos candidatos a federal o partido, a coligação tem aqui na ANFRE? Na ANFRE nós temos apenas eu. Apenas você? Apenas eu. Isso melhora bastante a realidade, né? Claro que nós temos outros nomes muito fortes dentro da nossa coligação. Mas um forte que é o Amin saiu. Não tá... mas a Ângela, que é a esposa dele, é candidata. O Hugo Bill, que é o ex-deputado federal do Partido Progressista, também é candidato. E o Leodegar Tskoski, que também foi deputado federal, também é candidato. Então isso faz com que os progressistas mais antigos acabem apoiando. Mas nós estamos apresentando a nossa proposta para a Câmara Federal, não só para os representantes, para os filiados do Partido Progressista, mas como toda a população. E isso sim dá um destaque, porque como nós somos o único candidato da região do partido, nós temos essa facilidade de estar dialogando com o povo aqui da ANFRE sobre a necessidade de nós termos um deputado federal. Você imagina, Mazinho, que nós temos 455 mil eleitores na ANFRE e temos apenas um deputado estadual e nem um deputado federal. Sim, nem um federal. E faz tempo, faz 20 anos que não tem o federal. Muita gente... O último foi o Pavão. Isso, o último foi o Pavão. E nós discutimos muito durante a reforma política no passado próximo sobre a questão do voto... Voto distrital. Nós, da nossa região, deveríamos defender o voto distrital. Sim. Porque se nós fizermos uma análise fria em cima dos números, se fosse voto distrital, nós teríamos 4 cadeiras na Assembleia Legislativa, sendo que hoje nós só temos uma. Nós teríamos de 1,5, né, a 2. Nós beliscaríamos 2 vagas na Câmara Federal. Ou seja, nós teríamos uma representatividade muito maior. Outras regiões do nosso estado, como o Sul, que se organiza muito e que vota em candidatos daquela região, hoje tem aportes muito maiores do governo do estado e aportes muito maiores do governo federal por conta da representatividade. Bom, a pauta da entrevista para deputado federal é outra, é diferente da deputado estadual, porque você está pleiteando uma vaga no Congresso Nacional. Na Câmara Baixa. Então, a primeira pergunta é o que você acha desse sistema bicameral, onde você tem a Câmara Alta, que é o Senado, e a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, né? Existe uma pregação aí de um sistema unicameral, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Mazinho, eu tenho uma visão muito clara acerca disso, isso é uma das nossas principais bandeiras do material que nós estamos colocando na rua. Eu defendo o fim do sistema bicameral, mas não simplesmente o fim do sistema bicameral, mas a substituição dele por uma situação que vai trazer menos custo aos cofres públicos. Para que a gente entenda a questão do sistema bicameral, nós temos que entender quem o deputado federal representa e quem o senador representa. O deputado federal representa a população brasileira, tanto que cada estado, de acordo com a sua população, tem um número de deputados federais. O Senado, de diferente forma, tem um número igual
para todos os 3 estados. para cada Ou estado. seja, os deputados federais representam a população em si e os senadores representam os entes federados, representam os estados. Indiferente de São Paulo ter mais de 20 milhões de habitantes e o Acre ter um pouquinho Sim. de habitantes, nós temos os 3 senadores por estado. Nós poderíamos e nós defenderemos a substituição do Senado por um colégio de governadores, onde o deputado federal e o deputado estadual mais votado de cada estado, conjuntamente com o governador daquele estado, possa representar o ente federado num sistema bicameral. Isso acabaria com aquelas estruturas inchadas que nós temos, que hoje oneram os cofres públicos e fazem com que nós, munícipes, nós brasileiros, venhamos a ter que pagar mais impostos. Quando a gente fala em estado grande, em estado inchado, em custo da máquina pública, a gente tem que transformar isso na linguagem do brasileiro. O que é a linguagem do brasileiro? Quanto mais nós tivermos lá em Brasília, menos nós teremos no Brasil. Quanto mais nós tivermos lá em Brasília, menos nós teremos no bolso do contribuinte, porque os governos eles acabam suprindo suas necessidades financeiras em cima do bolso, do nosso bolso, né, Mazinho? Pauta federal, qual é a sua opinião sobre a maconha, a liberação de droga leve, ou mesmo pesada? Qual é? O seu pai é advogado, lida com isso todos os dias, você conhece a experiência dele. Eu queria a sua opinião. Mazinho, eu tenho uma opinião bastante clara também sobre esse tema. Eu nunca tive a oportunidade, nunca optei usar maconha, nem nenhum tipo de droga leve, mas eu acredito... Nem pesada. Nem pesada. A única coisa que a gente usou foi o álcool. Por causa da nossa cervejinha, coisas assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos entender muito a realidade do nosso país. Geralmente quem defende a legalização da maconha por ser uma droga leve são as pessoas que fazem um comparativo com os outros países que tiveram experiências de legalização. Como é o caso do nosso vizinho aqui do Mercosul, Uruguai. E o Uruguai é um país totalmente diferente do nosso. É um país menor, com uma população muito menor. Então nós conseguimos fazer uma experiência aqui no Mercosul, diferente do que a experiência que nós poderíamos fazer no Brasil. Eu sou o contrário a esse tipo de liberação. Nós temos que discutir duas situações, a liberação e a descriminalização. São duas coisas distintas. O que nós não podemos mais é fazer de conta que... os caras não fumam. Que não fumam, né? E agora, assim, é uma palavra que eu pouco usei na minha vida, mas é a molestação verbal, que é... O bullying? O bullying, né? De chegar... O que hoje a lei brasileira fala? A lei brasileira fala que se uma pessoa for pega usando droga na rua, ela vai tomar uma dura do policial. Atualmente é assim. Atualmente é isso. Um PC, né? Um termo circunstanciado. Isso é muito pouco para o que nós estamos discutindo ou muito para o que nós estamos discutindo em outra vertente. Nós temos que definir, exatamente, nós temos que definir o que é isso. O que não dá é nós termos leis que fingem que punem e o brasileiro finge que é punido. Nós temos que decidir. Enquanto isso, eu acho que eu vi lá, 20% da gurizada já fumou maconha. Eu vi hoje de manhã na Jovem Pan. Olha só, isso é lamentável. O que nós não podemos dizer é que a droga não está presente. Hoje a droga está presente na nossa sociedade, em todo canto. Eu sou contrário à legalização da maconha, mas nós temos que encarar esse problema como um problema de frente. Nós temos que criar políticas mais rigorosas para quem está usando droga. O que não dá é assim, a lei. E o aborto? Eu sou contra o aborto. Eu sou uma pessoa conservadora e, por ser conservador, eu acredito que algumas coisas nós precisamos defender. O aborto, essa situação, e eu participei e realizei junto com uma associação de liberais aqui da nossa região, uma palestra lá na Câmara de Vereadores há alguns meses, e nós debatimos justamente sobre isso. Veio uma médica especialista no caso, que agora nós estamos discutindo essa questão do aborto legalizado pelo SUS até a 12ª semana, até os 3 primeiros meses. Tem várias formas. Mas o que eles estão discutindo, nós temos que, assim, até o SUS, né? O que a médica falou lá e me chamou muita atenção, assim, vai legalizar pelo SUS o aborto até a 12ª semana. Até você descobrir, até uma mulher descobrir que está grávida, até a mulher descobrir e iniciar um processo para que pelo SUS aconteça isso, já nasceu. Já nasceu.
Então nós temos que ter um posicionamento firme. Eu sou taxado de às vezes ser intransigente ou ser radical demais. Em algumas pautas da nossa cidade aqui, eu que fui a favor, eu que fui autor da emenda que retirou o termo de diversidade de gênero do Plano Municipal de Educação, disse assim, Peruca, tu como candidato a prefeito, como pré-candidato a prefeito, um dia você abraça algumas pautas. Eu acredito, Mazinho, que na nossa sociedade hoje, os brasileiros pedem isso, que nós tenhamos políticos mais honestos com eles. Nós temos, assim, políticos que tenham posição. Nós não podemos mais ter aquele político em cima do muro que diz assim, o que tu acha sobre isso, Peruca? Não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu sou contra a legalização da maconha, eu sou contra o aborto, por conta de alguns entendimentos que eu tenho, tanto morais como científicos. Baseado nisso, eu sou contrário a isso. E sou contrário a uma série de coisas. Eu não estou aqui para agradar todos os eleitores e poder fazer um discurso onde um que gosta de uma coisa, o que gosta de outra, queira me agradar. Eu tenho uma opinião formada sobre alguns temas e esses 2 temas é essa opinião. E o que você acha que você pode fazer em Brasília pela sua cidade, pela sua região, né? Porque o que a gente tem visto é que nós temos lá uma dúzia, acho que são 14, né? Que não fazem coisa nenhuma por nós. Ou são 16. Muito pouco. São 16. São 16, Mas se fosse 8 ou 20, também não faria diferença. Porque eu não me lembro de ter visto nenhum deles aí nos últimos anos. Às vezes tem o aniversário do Jais, o Amin aparece, né? Eu acho que o que vem mais aqui é o Amin para visitar o Jais. Mas para... Mas, Mazinho, essa tua pergunta, ela vai ao encontro do que nós falamos antes, que é a questão da representatividade. Vamos lá na região sul do estado, perguntar para o povo de Criciúma, de Jaguaruna, de Morro da Fumaça, de Sangão, qual é a visão deles acerca dos deputados federais. Eles vão falar assim, os deputados federais não trabalham, com exceção do Jorge Bueira, que é daqui. Ele está aqui trabalhando, trazendo recursos. Você vai lá para a região de Joinville, Jorge Bueira, titular do Fabrício. Titular da vaga que o Fabrício assumiu. O Fabrício ocupou. Isso, que o Fabrício Empresário, milionário. Empresário, milionário. Ele tem uma indústria de metal mecânica, com um filial, inclusive, fora do Brasil. Que entrou na política por querer ajudar. Por querer ajudar. E eu convidei, eu disse, e daí, Jorge, tu vai ser esse candidato, porque eu tenho muita amizade com ele, Peruca, eu já dei minha contribuição, sou empresário, faturo X milhões por ano, não preciso, não quero da política. Tanto que ele foi o deputado federal mais econômico do Brasil, ele viaja a Brasília por conta própria, não usa as benesses, que é uma das coisas que nós combatemos através dessa nossa proposta. Mas voltando ao assunto da questão da representatividade, nós não vemos os nossos deputados trabalhar aqui por conta da ausência de um deputado. Por isso que as pessoas da nossa região acham que a Câmara Baixa não serve para nada. Mas se nós tivéssemos um representante aqui da nossa região que lutasse pelas nossas pautas, por exemplo, nós temos aqui o alargamento da faixa de areia, que é uma pauta, a presença geográfica, a proximidade geográfica dessa pessoa, claro. Não, nós temos uma pauta aqui da cidade que é o alargamento da faixa de areia, que é uma obra extremamente custosa, tem um orçamento inicial de 110 Você é a favor da obra? Eu sou a favor da obra, eu só acredito que nesse momento onde o nosso município vive com algumas deficiências, o país tem algumas, nós vivemos uma crise econômica. Ou seja, de preferência que seja feita no seu mandato. Não, Mazinho. Eu costumo dizer que se Deus me der a oportunidade e os munícipes me deram a oportunidade de ser prefeito a partir do ano de 2021, né, a partir da próxima eleição, eu não terei como... Não, estou dizendo, né, porque a gente consegue ver o momento econômico do país, a gente consegue ver o momento econômico do país ali na frente, com mais clareza. Quem sabe daqui a 6 anos, quando nós tivermos a segunda eleição daqui para frente, né, municipal, nós não tenhamos esse momento econômico que o país vive. Nós estamos vendo um momento econômico do país muito turbulento. E daí nós estamos... Eu estava aqui subindo as escadas para a entrevista, eu recebi uma mensagem de uma mãe que estava tendo dificuldades de alimentação na sua escola, na sua escola, na creche municipal. Por que isso? Não porque a administração, porque a administração X, mas porque nós estamos vivendo um momento de crise dentro do serviço público, crise econômica no país, e todos os gestores estão tentando segurar, reduzir os seus custos. Tá feio. Então nós
Mas voltando à questão das pautas, nós temos aqui uma obra importante Que você que é a nós favor, precisamos, que eu sou a favor, e que nós precisamos de um representante lá para quem sabe buscar recursos do governo federal. Com dinheiro do município nós não vamos conseguir fazer. Isso é claro, o próprio prefeito Fabrício já deixou bem claro isso. A capacidade de investimento em obra nova do município gira na casa dos 40 milhões, 30 milhões por ano. Nós estamos falando de uma obra de 230, 240 milhões, vai passar 10 anos e não vai conseguir se guardar todo o dinheiro, não vai conseguir guardar. Precisa de dinheiro ou privado do governo federal. A iniciativa privada também passa por crise, também não vai conseguir abrir seus cofres e entregar dinheiro ao município para fazer essa obra. Nós temos aqui na região de Itajaí, por exemplo, uma questão ali do ferry boat. A população de Navegantes e a população de Itajaí, toda a população da região que precisa fazer a travessia, fica refém do ferry boat. Aquilo é uma vergonha, né? Aquilo é uma vergonha. Às vezes, esses dias eu precisei ir até visitar um parente meu, um tio meu, que estava lá em Penha. Eu fui e disse, vamos pelo ferry boat. Eu fiquei 1h30 no sábado para ir para lá. Isso é uma vergonha, a falta de possibilidade de mobilidade do morador da nossa região. Nós temos que lutar da mesma forma que se lutou e que se adquiriu e que está prestes a concluir, construir uma obra aqui sobre o Rio Camboriú, que é um rio menor, mas nós temos que lutar para que nós tenhamos lá também uma ponte. E isso é o papel do deputado federal, é buscar junto ao governo federal. Tanto que o nosso material, mas nós dividimos em 2 momentos. Quais são as nossas bandeiras, que são aquilo que nós vamos defender lá no Congresso Nacional, nós vamos defender lá na Câmara Federal, e quais são as nossas pautas regionais. Porque o deputado federal tem essa função, brigar por questões conceituais no Congresso Nacional, como são essas questões que o Mazinho abordou, como a legalização da droga, da maconha, a questão do aborto, as questões constitucionais, como também brigar para que venham as pontuais, principalmente para a nossa região. Os deputados federais são aqueles que fazem as emendas no nosso orçamento. O orçamento da União ele é composto por uma série de recursos. São os deputados federais que ficam fatiando aquele orçamento e trazendo para o seu estado. Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, os deputados federais são aqueles parasitas que vão lá no orçamento federal e buscam parasitar recursos para suas regiões e seus estados. Eu dizia para ele assim, se o deputado federal é um parasita do orçamento da União e traz esse recurso para o seu estado, eu quero ser um parasita desse, quero lá brigar junto ao orçamento da União para que venham mais recursos para Santa Catarina. E quando a gente fala em recursos para Santa Catarina, a gente entra num outro problema que é uma das nossas principais bandeiras, que é a questão do Pacto Federativo. Nós não podemos mais permitir que uma grande porcentagem do recurso dos nossos impostos fiquem com o governo federal, uma outra pequena porcentagem fique com o governo estadual e uma porcentagem mínima, quase irrisória, venha para os municípios. Nós precisamos mudar isso. É aqui na ponta que está o recurso, é aqui na ponta que está o contribuinte, o munícipe batendo na porta, tanto do prefeito como dos vereadores, para que as mudanças aconteçam. O presidente não manda recurso para Santa Catarina, ele está lá em Brasília, os munícipes de Balneário Camboriú, da nossa região, do nosso estado, não batem lá na porta dele. Agora vão bater na porta do prefeito, vão bater na porta dos vereadores. E é por isso que nós precisamos mudar de forma drástica essa distribuição dos nossos recursos. Piroca, tu tem posições que tu mesmo define como conservadoras, né? Então o teu candidato é o Bolsonaro para presidente. Eu sou adepto, eu estou estudando, né, 3 candidaturas que representam o teu partido apoia quem? O meu partido, ele o PP ocupa a vaga de vice da chapa do Alckmin. Do Geraldo Alckmin? Do Geraldo Alckmin, Ana Amélia Lemos, que é, para mim, uma das reservas morais do nosso país. O Rio Grande do Sul também tem uma história com essas reservas morais, né? Tinha Pedro Simon, que era um cara diferenciado, e agora teve a senadora Ana Amélia, que é uma referência, que é uma referência no nosso país. Ela é a vice do Alckmin. Piruca, tu apoia o Alckmin? Eu hoje estou estudando as propostas de 3 candidatos, do Bolsonaro, do Amoedo e do Alckmin, porque eu, acima de ser do Partido Progressista, eu sou um liberal na economia, eu sou um cara conservador nos costumes e eu acredito que nós precisamos dar uma guinada. E são esses os 3 candidatos que defendem muitas das bandeiras que eu acredito. O Bolsonaro tem falado muito das coisas que eu quero ouvir, o João Amoedo tem falado muito das coisas que eu quero ouvir e o Alckmin também tem dialogado com a sociedade, falado muito das coisas que eu quero ouvir. E tanto que ele demonstrou, e já foi governador 4 vezes, do maior
maiores estados do Brasil, a gente consegue ver que, às vezes, o discurso dele também vai ao encontro do que ele fez. Mas nós precisamos mudar. O que nós não podemos mais é permitir que aquele grupo político formado por esses partidos da esquerda, esses partidos partícipes do Foro de São Paulo, que defendem algumas coisas que nós hoje não defendemos, façam parte eu acho. Minha opinião é que isso é cíclico. Tua opinião é bastante interessante. É só olhar a história. É só olhar a história. Eu tinha um professor que dizia que é cíclico e que ela dá algumas Aqui os dias estão guinadas. querendo os comunistas, não sei o quê, depois os socialistas. Isso é cíclico. Mas eu que nem se queria você aproveitar da data para te dar uma judiada. Acho que não se deve usar a palavra judiar, né? Que ela é racista. Mas é popular aqui. Um partido, como o MDB tinha o Pedro Simão, um homem de bem, mas no meio de um partido cheio de vagabundo, tá certo? Com certeza. O Partido Progressista tem a Ana Amélia, uma mulher de bem. Espiridião Amin, que tem 40 anos de vida pública e nunca teve um processo. E hoje, uma palavra, um nome que é sinônimo de falcatrua, saiu do Partido Progressista, pediu renúncia da Câmara Federal. Paulo Maluf. E vocês nunca tiraram esse homem do partido, ele chegou a ser o presidente de honra. É difícil do eleitor entender essa coisa de que o partido tem gente boa e tem vagabundo. E que eles convivem entre si, porque o eleitor diz, bom, é tudo vagabundo. E ele não está, essa generalização não é hedionda. Ela é a luz que o eleitor está vendo, né? Tomazinho, você está corretíssimo. Um partido, ele é feito de pessoas. E esse foi um dos motivos que fez eu entrar no Partido Progressista quando eu decidi lá em 2011. Eu decidi que eu iria para um partido de pessoas do bem, um partido de pessoas que eu me identificasse. Sim. E eu me identificava muito, e me identifico muito ainda, não só com o Espiridião, mas aqui em Balneário Camboriú com o suplente de deputado estadual, o ex-vereador, Fábio Flor, que é um cara que é do meu convívio, um cara que eu admiro demais, um cara que eu me aconselho muito, e eu entrei no partido por conta disso. O partido tem pessoas do bem e tem pessoas do mal, com certeza. Tem pessoas que acabam não só... O que difere é qual é a sua posição interna dentro do partido. Sim. Eu faço parte de uma ala formada por Ana Amélia e por Espiridião Amin, que historicamente combate a ala interna dentro do partido, que é formada pelo Ciro Nogueira, que é o nosso presidente nacional, lá daquela região. É provado que os maus vencem. O PT tinha a ala ética. A ala ética. Eles pressionaram até... os outros pressionaram a ala ética até eles saírem, né? Isso. Se nós analisarmos Marina Silva, era do PT, ou outros. O tempo avoa, como tempo avoa. Você tem 5 minutos para pedir voto para a rapaziada aí. Então, Mazinho, primeiro eu quero novamente agradecer à comunidade de Balneário Camboriú por ter me oportunizado ser vereador já pelo 2º mandato. Nós não estamos abandonando os nossos deveres aqui na cidade, e sim estamos pedindo a oportunidade da população da nossa cidade, da nossa região e do estado de Santa Catarina para continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo, só que em outra esfera, para contribuir ainda mais para a nossa cidade, para a nossa região e principalmente para o estado de Santa Catarina. Eu estou candidato a deputado federal com o número 1107, tenho bandeiras muito claras, sou a favor do livre mercado, da livre iniciativa, tenho um pensamento liberal dentro da economia e sou uma pessoa que sou bastante conservador nos costumes. Sou a favor que a sociedade possa se organizar sem menos influência do Estado. Sou de uma corrente partidária que defende isso também e quero hoje pedir a oportunidade de estar refletindo mais junto com a sociedade catarinense acerca de algumas coisas que nós estamos vivendo. Nós precisamos de um Estado menor, nós precisamos de uma carga tributária menor para o nosso empreendedor, para o nosso empresário. Enquanto nós estivermos assaltando os contribuintes através dos impostos que nós pagamos no Brasil, nós não vamos conseguir fazer com que o Brasil retome o seu crescimento. Nós vamos precisar diminuir o tamanho do Estado, diminuir a carga tributária, e para isso nós precisamos de congressistas que defendam essas bandeiras lá no Congresso Nacional. Nós estamos buscando uma oportunidade na Câmara Federal para defender o empresário, para defender o empreendedor, para defender um Brasil construído por pessoas de bem e não construído por um Estado que busca ser cada vez maior, que busca ser cada vez mais estatizador.
ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos o que é bom para nós. Então nós precisamos de um Estado menos intervencionista, um Estado mais liberal, um Estado que nos oportunize mais fazer as verdadeiras transformações que a gente quer. Para isso a gente está buscando o voto do povo de Balneário Camboriú, da nossa região de Santa Catarina. E o nosso slogan é isso, um Brasil melhor, um Brasil com menos Brasília e mais Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Desejamos Mazinho. boa sorte nas urnas e que você consiga realizar o seu sonho de ser prefeito de Balneário Camboriú. Por que não? Né? Por que não, né? Só nós para todos. Eu tenho certeza que da mesma forma que o Pavão um dia sonhou em ser prefeito, o Castro um dia sonhou em ser prefeito, o Rubens, o Periquito e o Fabrício, todos eles sonharam e estavam distantes. Claro. De alcançar o sonho, né? Nós nunca podemos ser maiores do que o nosso sonho. Nós sonhamos sim em administrar Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade ímpar e a gente tem essa vontade e tem se preparado para isso. Então a gente quer, no momento oportuno, oferecer o nosso nome à disposição da sociedade balneário-camboriense. Mas nesse momento nós estamos pedindo voto para deputado federal 1107. Tá bom? Obrigado, Mazinho. Obrigado à Página 3 pela oportunidade. Obrigado.